Eu acho que o que eu vou falar agora talvez deixe muita gente chocada. Então eu já vou pedir para você assistir o vídeo até o final antes de fazer qualquer comentário, ok? O sobrevivencialismo e a preparação, que são os temas que a gente trata aqui nesse canal, não são para vagabundo, para lacradores e para mimimizentos. Se você for por esse caminho, você vai se ferrar. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Esse é o nosso quadro Cheque Mate, onde o cidadão se vê numa verdadeira sinuca de bico. E a sinuca de bico da vez é: estamos cercados por milicianos digitais que literalmente estão tentando criminalizar a nossa prática. Ah, e você quer saber como eu sei disso? Basta que você leia os últimos comentários que rolaram aqui no Guia do Sobrevivente. Nos últimos vídeos, depois das eleições, uma coisa estranha começou a acontecer. Comentários que pretendem desde socializar as nossas preparações até dar um ar de crime miliciano para o que a gente está fazendo aqui. E logo aqui no Guia do Sobrevivente, e eu fui um dos caras que desde o começo sempre acreditou que o sobrevivencialismo e principalmente a preparação para eventos é talvez uma das melhores políticas que qualquer um desses caras que assumissem o poder podia assumir. Porque se você deixar as famílias preparadas para o que vem de pior, as pessoas com certeza sofreriam menos por eventos que elas simplesmente não controlam. Imagine um pai de família que perdeu o seu emprego. Ele vai lá e faz uso das suas preparações que já estavam ali montadinhas por uma situação de necessidade. Dessa forma, ele vai conseguir sustentar a família dele pelo menos por um tempo, até que ele consiga uma outra forma de ganhar dinheiro. E ali na sua cidade você não recebe mais os medicamentos que você precisa para o dia a dia. E se não for uma greve dos caminhoneiros, o que a gente faz quando o preço literalmente se descontrola e você não tem nenhum estoque, por exemplo, de arroz, e você é obrigado, a como aconteceu há bem pouco tempo atrás, a ir comprar esse grão por valores absurdos. Se você cuidar da sua proteção e da proteção da sua família, fortificando a casa, instalando o máximo de segurança que você puder, você deixa de ser vítima de marginais e bandidos que estão aí, que sempre estiveram aí desde tempos imemoriais. Aquele que está mais protegido tem menos probabilidade de se tornar uma vítima, e dessa forma você desafoga a obrigação do governo de te proteger de tudo. Aquela ilusão de que deixa quieto que a gente cuida de você, nós cuidamos da sua segurança. Como se tivesse um policial de plantão aí no seu portão. E a gente sabe que não tem. Não tem policial e nunca vai ter. Também nunca vai ter um bombeiro. Se você não tiver um extintor de incêndio da sua casa para resolver o problema na hora, vai esperar por horas até que alguém te atenda. Também não tem comida de graça. A comida sempre vem com um custo ou benefício de alguém. Se alguém está dando comida de graça para você, provavelmente está querendo alguma coisa. Seja um benefício político, eleitoral, seja um favor qualquer. Então não há comida de graça. Então não sonhe que se você passar por uma necessidade, alguém vai chegar ali e vai te socorrer, porque isso não vai acontecer. E não adianta você entrar no canal dos sobrevivencialistas e dos preparadores, porque todos eles sabem que para você ter o mínimo de sustentabilidade, para você ter um mínimo de coisas armazenadas na sua casa, você precisa trabalhar. E para muita gente, trabalhar bem duro para poder conseguir um mínimo de estoque para garantir a sua família. Então, em resumo, o sobrevivencialismo e a preparação não é lugar para vagabundo, não é lugar para pessoas encostadas que acham que literalmente um político, por exemplo, vai vir te salvar. Mas esse tipo de informação sempre acontece quando as coisas começam a azedar. Por exemplo, há bom tempo atrás, uma das coisas que nós mais tínhamos aqui no canal era o pessoal religioso entrando aqui falando: não precisa fazer nada disso, porque na hora certa Deus vai te ajudar. E eu não sei que Deus é esse, porque o Deus da Bíblia, o Deus cristão, sendo a Bíblia um dos maiores manuais de sobrevivência que existem no planeta, tá? Já escritos, tudo que você precisar você encontra lá dentro, diz que você deve sim se preparar para eventos mais difíceis que a sociedade pode atravessar. E é exatamente a nossa fé e a preparação que vai fazer a gente atravessar qualquer fase difícil. Agora, se você não crê nem na Bíblia,
Se você não crê na força do trabalho que você pode exercer com suas mãos, não vem aqui defender um político que disse que vai cuidar de você, porque ele não vai cuidar de você. Nenhum político vai cuidar de você. Eles estão nessa posição para cuidar de si mesmos, como você vai ver muito em breve acontecendo no mundo todo. O mundo está uma panela de pressão. Se tudo for maravilhosamente bem aqui no nosso país e que corra milagrosamente da forma correta, ainda assim nós vamos sofrer grandes efeitos que vão vir de fora para cá. E a questão dos alimentos é uma dessa que está muito em voga. Os alimentos no mundo inteiro, no mundo todo, inclusive no Brasil, estão tendo uma baixa demanda. São eventos climáticos em várias partes do mundo que vai fazer toda a comida encarecer demais até 2023. E olha, essa semana teve até um político de esquerda que disse que se tudo for muito mal, eles vão vir na casa das pessoas e socializar as lavouras e as coisas que elas plantam, porque afinal de contas, o sol que faz as plantas brotarem é coletivo, porque afinal de contas, a água que cai da chuva é coletiva. Por que o cara acha que aquilo que ele vai plantar não deve ser orientado também para o coletivo? É exatamente esse discurso que bota muita gente, mas muita gente mesmo, em perigo e que pode fazer você acreditar nesse tipo de balela e no final das contas acabar abrindo mão de tudo aquilo que você trabalhou para conseguir até agora, que são as suas preparações para a sua família ficar mais segura. Então põe uma coisa de vez na sua cabeça. O governo não é seu amigo, ele não está aqui para te salvar. Muito pelo contrário, é muito capaz até desse novo governo querer te prejudicar, tirando até o que é seu. Então, preste atenção de uma vez. É hora de ativar o protocolo cinzento, manter o perfil baixo, parar de falar o que você tem nas redes sociais. Coloque as suas opiniões, pesquise, filtre muito bem o que você está lendo, mas mantenha suas preparações no perfil baixo, porque na hora que o bicho pegar, e vai ser em breve, é capaz deles quererem socializar tudo e falar que a culpa de tudo que está acontecendo é sua, que trabalhou pra caramba para ter um pouquinho mais de recursos armazenados que outra pessoa que só ficou cantando e rebolando a bunda na internet. É exatamente a máxima da cigarra e da formiga. Só que, se você for assistir o desenho da cigarra e da formiga, saiba de uma coisa. O desenho mostra um monte de formigas boazinhas ali, que até resgatam a cigarra que está lá no frio e levam ela para dentro para ela continuar tocando a violinha dela, dando a entender que o crime compensa, que ser vagabundo compensa. Só que na história real, a cigarra congela, morre de frio e de fome, porque ninguém estende a mão e vai lá tirar ela daquela condição miserável. Na hora que o bicho pega, cada um cuida da sua parte. E não é difícil para um governo qualquer chegar e literalmente tomar tudo que você tem para poder entregar para um monte de vagabundo que está só esperando com a boquinha aberta como se fosse um passarinho para ser alimentado pelo governo. No sobrevivencialismo em preparação, isso não cabe. É o seu trabalho que se converte em benefícios para o futuro, para situações difíceis, e acredite, elas estão por vir. Esse é mais um checkmate do Guia do Sobrevivente. Eu quero que você coloque as suas opiniões aqui embaixo. Você realmente acha que nós devemos parar tudo e confiar numa mão invisível que vai vir e vai ajudar a gente se a gente não fizer absolutamente nada? Ou é o seu trabalho que vai garantir que a sua família prospere e que a sua família fique segura se caso o pior acontecer lá fora? Coloca aí nos comentários, eu aguardo a sua opinião. Eu sou o Batata, checkmate, a gente se vê no próximo. Até mais. Força aí, fiquem seguros.